Demais. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo de número 20. Pode deixar apagado. Se quiser fazer um sonzinho de fundo também. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Pai, diante da Tua palavra, nós aqui estamos, Senhor. Enche o Teu servo, ó Pai, não dele mesmo, mas da Tua vontade. Que o Senhor deseja falar conosco, que o Teu Espírito Santo fale, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, nós como seres humanos, nós temos um grave problema. Nós nos preocupamos muito com esse mundo, e eu me enquadro nisso. A gente vai chegando numa certa idade, né, parece que eu sou velho, né? Não, só estou querendo dizer assim, quando a gente vai tomando as responsabilidades da vida, e nós percebemos assim que as coisas desse mundo começam a nos preocupar cada vez mais. Eu vejo que quando nós somos recém-casados, nós nos preocupamos com o futuro, e ficamos pensando o que vai ser, fazendo planos, planejando como que será o futuro, onde nós iremos morar, onde iremos trabalhar, onde iremos criar a nossa família, e aí depois, um pouquinho depois, já chegam os filhos, como que nós iremos cuidar dos filhos, em que escola eles estudarão, e aí depois, eu creio que nessa reta da vida os filhos vão crescendo, e aí chega uma hora que eles têm que sair de casa, eles têm que ir para a faculdade, eles têm que emancipar, eles têm que começar a tomar um rumo para as suas próprias vidas, eles têm que começar a criar as suas próprias famílias, e assim continuar a vida conforme nos é comum a todos. Mas até essa parte aí, é algo que acontece na vida de todo mundo. Todo ser humano, ele vive esse ciclo que é natural. Nós nascemos, depois somos criados pelos nossos pais, estudamos, nos formamos, vamos trabalhar, saímos de casa, formamos uma família, criamos os filhos da mesma forma, e aí envelhecemos e morremos. E muitas vezes ficamos preocupados demais com esse ciclo. E nos esquecemos que a Bíblia fala de um ciclo que é eterno. Se você prestou bem atenção aqui,
E eu já peço desculpa para os irmãos, porque eu estou com a rinite atacada, então essas falhas na voz aí, às vezes, esse negócio esquisito aí é por causa da rinite, tá? Não é a minha voz assim. Mas, você percebeu bem a atenção aí no texto? Você viu que a preocupação do apóstolo Paulo, meio que ele fala assim, não estou preocupado se eu vou ter o que comer ou se eu vou ter o que beber. Tem uma hora que ele fala isso mais ou menos dessa forma. Não estou preocupado se eu vou estar livre ou algemado. Mas a preocupação, a chave da carta de Paulo aos Filipenses é a preocupação com a ação de Jesus na vida daquela igreja. É a graça se expandindo na vida daquele povo. E nós não podemos nos perder no ciclo desse mundo, entendendo que essa vida rotineira é apenas isso que nos aguarda. Meus irmãos, Deus tem propósitos e maravilhas eternas para nos usar, para me usar, para usar a sua vida. Deus tem um ciclo que Ele criou para o seu povo, para a sua igreja, para cada um de nós. E é sobre esse tema que nós iremos meditar nessa noite, baseado na vida dessa igreja, baseado na comunhão, no contato, no convívio, na amizade entre o apóstolo Paulo e esses irmãos maravilhosos que viveram aproximadamente 1950 anos atrás. O ciclo da missão. E em primeiro lugar, muito feliz de poder usar esse instrumento da tecnologia. Não me avisaram que tinha que ligar. Aí, muito bom. Não vou cair mais nesse erro. Em primeiro lugar, irmãos, o ciclo da missão nasce no investimento em vidas. Vamos ler novamente do versículo 10 ao 13. Paulo diz assim: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Qual era a missão do apóstolo Paulo? Vamos ver aqui onde ele está nesse contexto. Paulo, ao escrever essa carta, estava preso na sua casa em Roma, guardado pelos guardas romanos. Paulo estava limitado. No entanto, ele podia escrever as suas cartas e enviá-las à igreja. Esse é o contexto da vida do apóstolo Paulo. E ele, dentre as suas viagens missionárias, na sua segunda viagem missionária, ele planta essa igreja lá em Filipos. E é uma igreja que se torna parceira na missão do Evangelho, da missão, da proclamação do Evangelho por toda a Europa. Porque o apóstolo Paulo, ele ficou incumbido de pregar a palavra aos gentios. E os gentios daquela época eram todos aqueles que não eram judeus, até os dias de hoje, né? Os gentios com O, não com L. Gentil, todo mundo aqui é gentil, nos dois sentidos, né? Graças a Deus. Então, irmãos, a missão daquela igreja é a missão de investimento em vidas. Não há nada mais recompensador para o cristão do que gastar as suas energias com pessoas. Não há nada mais prazeroso para o cristão do que cuidar de vidas. Não há nada mais importante para a agenda da igreja, para a sua agenda, do que a preocupação em suprir as necessidades uns dos outros. Nós devemos parar de nos preocupar se teremos casas, carros, se teremos uma boa herança, apenas isso, e começar a nos preocuparmos também em investirmos, além de tudo, principalmente em vidas, em pessoas. É esse o investimento que Deus espera de nós. Porque todas as coisas, nós veremos mais à frente, Deus supre segundo a sua graça. Mas então, quais são as consequências desse investimento em vidas? Olha que coisa maravilhosa. Porque quando nós investimos em vida, Deus investe em nós, Deus cuida de nós, e Deus cuidava daquela igreja. Porque não era a igreja mais abastada, como a igreja em Corinto, por exemplo. Não era a igreja que tinha os doutores, os teólogos, os intelectuais. Mas dentre todas as igrejas, a palavra de Deus disse que ela se preocupou com a vida do apóstolo Paulo. Se preocupou com a continuação daquilo que Paulo, uma vez usado por Jesus, tinha feito lá
na cidade de Filipos, abençoando a vida de cada um deles, pregando o evangelho para eles, e agora sendo incumbidos de continuarem a investir em vidas. E isso traz muita alegria. E um dos temas da carta de Paulo aos Filipenses é a alegria que aquela igreja trazia para o coração do apóstolo Paulo, justamente por causa disso, porque é uma igreja que estava associada com a missão. Será que nós nos alegramos quando uma alma é salva? Quando chega um visitante pela porta? Será que isso não traz uma alegria, um regozijo para nós? Que coisa boa ver uma criança, ver as crianças aqui à frente, ver os adolescentes, os jovens. Isso tem que trazer alegria. Às vezes a gente se alegra se recebe um aumento, a gente se alegra se compra um carro novo, a gente se alegra se compra um terreno, enfim, tira notas boas na faculdade. Tudo isso é maravilhoso, bênção de Deus. Mas se tem algo que tem que alegrar o nosso coração, é que nós estamos envolvidos nesse ciclo aí, do investimento em vidas. E todas as vezes que nós vemos vidas frutificando, isso alegra o nosso coração. Essa é a maior alegria. Sabe por quê? Por um motivo muito simples de nós refletirmos. Porque vidas são eternas. Almas são eternas. E aí diz para nós que o apóstolo Paulo continua dizendo: na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que coisa boa, né, irmãos? Compartilhar dos desafios da igreja. Que coisa boa podermos caminhar juntos. Compartilhar da comunhão é compartilhar dos desafios, é orar uns pelos outros, é orar pelos enfermos, é interceder por aqueles que precisam, é caminhar com gente que está começando agora, é abraçar aqueles que estão caídos, é levantar aqueles que porventura o diabo tem tentado destruir. Investir em vidas é podermos compartilhar dos desafios uns dos outros, porque nós não somos uma ilha, nós somos chamados por Deus para vivermos em comunhão. E eles compartilharam da necessidade do apóstolo Paulo. Olha, eu sei o que é passar fome. Paulo passou por fome, passou por nudez, ele foi apedrejado, ele foi tido como morto. O apóstolo Paulo já tinha sido preso outras 2 vezes. Paulo já tinha passado por todas as situações, por todo tipo de perseguição. E aí ele vira para aquela igreja e diz: eu sei o que é passar por todas essas adversidades. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm compartilhado desse desafio comigo. De quais desafios nós temos participado? De quais investimentos em missão nós temos participado? Quais outros investimentos que nós podemos participar? Você vai compartilhar conosco do desafio do fraternidade? Você vai compartilhar conosco dos desafios dos missionários que nós temos investido, que a igreja tem investido? Você vai participar conosco dos desafios dos irmãos que estão enfermos, dos nossos familiares que se encontram acamados? Você vai participar desse ciclo? Esse ciclo é muito mais importante do que qualquer outro. E o que é mais maravilhoso, Paulo conclui dizendo, a respeito desse mutualismo: tudo posso naquele que me fortalece. Somos fortalecidos por Deus quando investimos em vida. Às vezes nós nos preocupamos, né? Eu vou passar meu tempo com aquela pessoa, vou fazer uma visita, vou fazer uma oração, vou gastar minha gasolina e tal, e aí nós nos preocupamos com o gasto que nós vamos ter. Mas o investimento em vidas é um investimento eterno, e vale cada esforço, cada centavo gasto. E a igreja é chamada para investir em pessoas. Todo investimento deve ser pensado no investimento no Evangelho. Eu tinha um professor que eu nunca esqueço dessa aula,
um professor de plantação de igreja lá no seminário, e ele dizia assim para nós: se você for plantar uma igreja um dia, você pode enchê-la de programações, você pode enchê-la de atrações, mas se essas atrações, se essas programações não envolverem a pregação do Evangelho, o nome de Cristo sendo proclamado, você investiu totalmente errado. Porque antes de nós termos o conforto, antes de nós termos atrações, o que nós precisamos é entender que Deus nos chama para investir em pessoas, para nos preocuparmos com pessoas, para orarmos por pessoas, para interagirmos com pessoas, para convivermos com pessoas, para nos preocuparmos com aqueles que estão ao nosso redor. E todas as vezes que aquela igreja se preocupava com o apóstolo Paulo, Deus o fortalecia para que ele continuasse pregando o Evangelho por todos os cantos, por onde ele passava, e outras igrejas fossem plantadas. É mais ou menos essa história que nós estamos vivendo aqui. Pela graça de Deus, plantaremos a igreja no Fraternidade, depois a do Fraternidade em outro bairro, em outro bairro, em outro bairro, e assim por diante, porque, afinal de contas, de que vale temos uns 10 mil terrenos, casas, carros, e juntarmos riquezas aqui na terra, se não tivermos a oportunidade de abençoar pessoas. Mas aí o ciclo da missão não acontece apenas no investimento em vidas, irmãos. Em segundo lugar, acontece ao nos associarmos integralmente, e aqui esse é o grande ponto para todos nós, porque nós sempre damos a desculpa de que nós não temos o que fazer. Às vezes eu falo assim: olha, eu só não participo porque eu não tenho condições para isso, eu não tenho tempo. Hoje o tempo é o maior aliado do diabo. O diabo que ele gosta de roubar de nós é o tempo. Nos falta muito tempo, passamos muito tempo com muitas coisas. Mas em segundo lugar, o ciclo da missão da igreja envolve associar-se integralmente. Paulo continua dizendo, versículo 14: no entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. Olha que coisa maravilhosa, cooperação, parceria. Não tem como nós investirmos em vida sem nos esforçarmos. Não tem como nós investirmos em pessoas sem cooperação, sem esforço. Não tem como, irmãos, nós falarmos assim: eu não tenho como fazer isso, eu não tenho como fazer aquilo. Na realidade, o que nos falta, muitas vezes, é a coragem, é o esforço. É nós abdicarmos de algo, para podermos abençoar pessoas. E qual que é a forma como nós nos envolvemos integralmente? E aí a palavra de Deus nos coloca aí para nós, no versículo 14, que nós nos associamos nas aflições. De que forma nós nos associamos às aflições uns dos outros? De forma espiritual. Perceba que as aflições de hoje, elas, em sua maioria, são aflições espirituais. As pessoas chegam derrubadas, abaladas psicologicamente, elas chegam totalmente desprovidas de cuidado, de consolo. E o que o apóstolo Paulo podia encontrar na vida daquela igreja era que eles se associavam junto com ele em suas aflições. Estarmos associados na aflição uns dos outros, na vida uns dos outros, e para isso nós precisamos conhecer uns aos outros, precisamos nos envolver, precisamos viver esse ciclo. De que forma você pode se envolver mais nos trabalhos da igreja? De que forma você pode se envolver mais com as famílias que você convive diariamente, no seu trabalho, no seu dia a dia? Porque isso faz todo sentido.
Vocês fizeram bem ao se associarem comigo nas aflições, porque vejam que, bem no início da pregação do Evangelho, quando Paulo partiu da Macedônia, nenhuma igreja esteve com ele, mas a igreja em Filipos esteve presente o tempo todo. De acordo com aquilo que lhes era possível, de acordo com o dom que Deus havia lhes dado, de acordo com as ferramentas que Deus havia lhes provido, aquela igreja estava associada integralmente com a missão da pregação do Evangelho. E de que forma você pode se associar? Não sei. Pede aí para Deus, procura saber. Nós precisamos de professores, professoras, nós precisamos de gente para evangelizar. Deus quer te usar lá no seu trabalho, aquele seu colega, aquela sua colega, que você percebe que há dias não anda bem, é a oportunidade de você se associar com ela. Quantas e quantas vezes nós passamos dia a dia e não tomamos a coragem de fugirmos um pouco do ciclo desse mundo e entrarmos no ciclo da missão, entendendo que muito mais importante do que as nossas conquistas pessoais é tudo aquilo que nós fazemos que louva, que engrandece a Deus. Muito mais importante, irmãos, para a vida daquela igreja era eles poderem se associar ao apóstolo Paulo na pregação do Evangelho, do que serem, talvez, a igreja mais rica financeiramente, mesmo estando numa cidade-estado, que era o centro da Macedônia, Filipos. Muito mais importante para nós, não deve ser as 8 horas de trabalho, não deve ser o nosso lazer diário. Muito mais importante para nós deve ser nós nos envolvermos integralmente com a vida daqueles que Deus coloca ao nosso redor. E é interessante porque a associação da igreja de Filipos com o apóstolo Paulo não foi apenas espiritual, não era uma igreja que apenas orava pela vida do apóstolo Paulo, que se colocava de joelhos pela vida do apóstolo Paulo, mas era uma igreja também que o fortalecia financeiramente. Ele continua dizendo: porque até quando eu estava, versículo 16, em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Coisa maravilhosa. Aquela igreja enviou também um missionário para estar junto com o apóstolo Paulo, e junto com Epafrodito enviou também donativos, para que ele pudesse investir nas viagens, para que pudesse investir em vidas. E aí Paulo mesmo diz, em outras palavras, olha, parece que ele é até meio arrogante, assim, não que eu precisasse do investimento de vocês, dos donativos de vocês, mas Paulo está querendo dizer outra coisa. Ele está dizendo o seguinte: olha, Deus tudo supre na missão, mas louvado seja Ele, porque é uma demonstração do fruto que vocês têm dado. Em outras palavras, às vezes eu falo por mim mesmo, às vezes nós temos vergonha e medo de nos associarmos financeiramente. O pastor já vai fazer que nem o pessoal lá da televisão, né? Não estou fazendo isso não, gente. Dá o que você tem que dar de coração, com generosidade. Se não for para ser de coração, não importa a quantidade. Mas entenda que investimento no necessitado envolve também investimento financeiro. Você já levou uma cesta básica para uma família necessitada?
Você já teve a oportunidade de levar um presente para uma criança? Por mais simples que seja. Às vezes nos falta coragem de crer que as coisas desse mundo passarão, mas o investimento em vidas continuará para todo sempre. Imagina a gente chegando no céu, encontrando aquela família que um dia Deus deu o privilégio de nós investirmos nela. Que coisa maravilhosa, né? Que aí, casa, carro, essas coisas aí vão tudo apodrecer, viu? Isso aí, a hora que o mundo acabar, acabou também, vai acabar tudo junto. Tem que investir nisso também, tem que planejar, tem que administrar bem os nossos recursos, tudo isso é louvável, irmãos. Mas nós também devemos investir financeiramente, porque isso é um fruto que glorifica a Deus. Por isso que Paulo diz, é uma oferta de aroma agradável e um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. É quando nós damos com generosidade de coração. E falamos assim, isso é para que o Evangelho seja pregado. Por mais simples que seja 10 dracmas, ou 10 mil reais, não importa. Deus não se importa com quantidade, porque Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, independente da quantidade. Mas 10 dracmas, irmão, não era suficiente para comprar um pão, hoje em dia. E Deus aceitou aquele sacrifício. O que nos falta para investir em pessoas? Tem gente precisando. Tem famílias lá no Fraternidade precisando. Tem vizinhos seus precisando. Tem missionários precisando. Mas por que a gente se preocupa tanto com o ciclo da terra? Precisamos nos preocupar mais em investir o que Deus tem nos dado na sua missão. E eles não se associavam apenas espiritualmente, financeiramente, mas também pastoralmente. Olha que coisa maravilhosa, quando eles enviam para dar uma forcinha lá para o apóstolo Paulo, um companheiro de viagem, um companheiro de missão, eles enviam Epafrodito. Olha que coisa maravilhosa, alguém ali para estar junto com o apóstolo Paulo. Embora o apóstolo Paulo seja alguém testado, seja alguém já experiente, seja alguém que o próprio Jesus lhe incumbiu como apóstolo, ele agradece àquela igreja por eles se associarem também pastoralmente com ele, enviando alguém para ele caminhar junto. Desde que vocês enviaram Epafrodito, um homem de Deus, alguém que estava lá para se associar com ele. Olha que coisa maravilhosa. E aí nós entendemos a importância, irmãos, de nós investirmos aonde não podemos estar. Quando Jesus diz que nós iríamos por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, basicamente ele está dizendo assim, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e todo mundo. É aí onde a igreja deve estar, mas como nós estaremos a quilômetros de distância, em outro país, quando nós investimos em gente, quando nós enviamos gente, quando nós investimos em missionários, e aí de forma maravilhosa, nós não podemos estar lá no Egito, lá na Argélia, lá na Nigéria, lá em Madagascar, lá na Austrália, lá na Nova Zelândia, lá na China pregando o Evangelho, mas tem irmãos e irmãs pregando o Evangelho nesses lugares. E todas as vezes que nós investimos em missão, nós investimos naquelas famílias de lá que serão salvas pelo poder do Evangelho. Então, se associar integralmente é se associar globalmente. Igreja, que a igreja investe em missão, investe para fora.
E quanto mais missionários nós investimos, quanto mais pessoas nós investimos, mais Deus vai se agradar da nossa vida. Por quê? Porque nós estaremos pregando o Evangelho, nos associando a Ele, em todo momento. E por fim, em terceiro lugar, o ciclo da missão envolve frutificar para a glória de Deus. O fim principal da missão é glorificar a Deus. O texto termina dizendo: e o meu Deus, versículo 19, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Toda e qualquer atitude nossa, tudo o que fazemos para a missão, é para que o Evangelho cresça, é para que Jesus cresça, é para que Ele apareça. Epafrodito, a contribuição da igreja de Filipos na missão, no ministério do apóstolo Paulo, eram como um sacrifício que glorifica a Deus. O fim principal da missão é que, ao nos associarmos com pessoas, ao pregarmos o Evangelho para pessoas, ao investirmos na missão, essas pessoas conheçam a Jesus e assim possam glorificar a Deus através de nós. Os nossos dias são escassos e nos esquecemos de que Ele nos chama para nós pregarmos o Evangelho, irmos por todos os lugares pregando o Evangelho. E isso, irmãos, por quê? Em primeiro lugar, porque agrada a Deus. Um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Recebi tudo isso, e isso foi como aroma agradável ao Senhor. Todas as vezes que nós investimos em vidas, que nós investimos na missão, nós estamos agradando a Deus. A maior forma de nós agradarmos a Deus, o próprio Jesus nos ensina, é amando uns aos outros. E como não amar aqueles que ainda não conheceram o Evangelho? Como não investir naqueles que ainda não tiveram a oportunidade que nós tivemos? Além disso, entendermos, irmãos, segundo o versículo 9, que o apóstolo diz, que segundo a riqueza da glória, olha só, ele faz aqui uma hipérbole, ele faz aqui um exagero, a riqueza da glória de Deus é eterna, é imensa, Ele é o Criador, dono de todas as coisas. O que é a riqueza da glória de Deus? Há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: a mesma graça que nos salvou, que nos faz caminhar com Cristo Jesus, que nos chama para estarmos nesse ciclo da missão, tudo que nós precisarmos. Quantos milagres Deus já não fez na vida dessa igreja? Quantas vidas aqui já não foram salvas? Quantas pessoas aqui já não foram usadas? Quanta gente já não passou aqui e foi abençoada pelo Espírito Santo? Porque Deus há de suprir todas as necessidades. E quantas vezes a igreja passou por situações que não sabia como agir, não sabia o que fazer, não tinha condições de fazer, e Deus foi lá e supriu. Por que Ele fez isso? Porque estamos associados com Ele, porque o ciclo da missão glorifica a Deus, e Ele há de sustentar em Cristo Jesus, com todas as riquezas espirituais, as nossas necessidades. Todas as vezes que nós investimos em vida, Deus investe em nós. Não é uma troca, é o mandamento de Jesus. O que Ele nos ensina? Para nós pregarmos o Evangelho por todos os cantos, para todas as pessoas, e que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas Ele diz antes: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Sermos sustentados por Deus tem a ver com nós entendermos que nós somos chamados pela graça para a pregação do Evangelho. E por fim,
O ciclo da missão é frutificar para a glória de Deus, porque é a vontade do Filho. Conforme Ele diz: e a nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. O que Jesus nos ensina? Que Ele é o Pai, que Ele e o Pai são um, e que aquele que o glorifica, glorifica ao Pai. Em outras palavras, todas as vezes que nós anunciamos o Evangelho de Cristo, nós glorificamos ao Pai. Deus é glorificado quando nós frutificamos para a sua glória. Que seja o incentivo das nossas vidas, irmãos, vivermos esse ciclo, nos envolvermos de fato com pessoas, investirmos em vida, investirmos em gente, que possamos também nos associar de alguma forma, integralmente, ver aonde nós somos úteis. Tem lugar para você trabalhar, tem lugar para você ajudar. Aquilo que Deus colocou no seu coração, não fique enterrando não. Fala com a gente, fala com o conselho. Se você quer fazer algo lá no Fraternidade, lá no hospital, como chama o programa que o pastor Watterson vai sempre lá? Casa Tales. Você quer participar lá também, ele sempre chama. Você tem um horáriozinho vago lá, vai também na quinta-feira, 17h30, né? 17h30, vai lá, participa. Vem orar pelos missionários, eu não consigo fazer nada, não sei o que eu posso fazer, então vem orar com a gente. Vem um pouquinho mais cedo aí, antes do culto. Sei lá, pensa alguma coisa, de se associar mais profundamente. Você só está pensando no ciclo da terra. O ciclo da terra é finito. E como vamos frutificar, então, para a glória de Deus? Que frutos Deus espera de você? Que frutos Deus espera de nós? Que Deus nos abençoe e possa nos encher com a sua graça, de forma que Ele veja, através da vida dessa igreja, a mesma vida que Ele viu, que o apóstolo Paulo viu na vida da igreja em Filipos, e assim possamos nos alegrar com as almas sendo salvas, com as pessoas sorrindo, com as famílias necessitadas, podendo glorificar a Deus com tamanho amor que elas nunca sentiram antes. Vamos já chegando então ao final do culto dessa noite, orar nesse momento, e após a oração eu tenho alguns avisos para passar, e eu vou pedir para a igreja aguardar um pouquinho. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo teu imenso amor, pela tua graça, e obrigado, ó Pai, porque apesar de todas as coisas, apesar, ó Deus, de nós lembrarmos tão pouco do nosso dia a dia, lembrarmos, ó Pai, das pessoas ao nosso redor, dos irmãos da igreja, das famílias da igreja, daquelas pessoas do nosso trabalho, os nossos vizinhos que estão perdidos nesse mundo. Lembramos tão pouco, ó Deus, das pessoas, nos preocupamos tanto com o nosso próprio futuro aqui na terra, e nos esquecemos que o Senhor tem toda uma eternidade reservada para nós. Que possamos pensar mais na missão, que possamos nos apaixonar todos os dias pelo Evangelho, e podemos olhar com misericórdia, assim como o Senhor nos ensinou a olhar, seguindo o teu mandamento, Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fortalece essa igreja, Pai. Fortalece com vida, com alegria, com substância, com poder, com intrepidez, com coragem. Fortalece, ó Pai, também de igual modo a igreja do Fraternidade, ó Deus, o trabalho lá, aquelas famílias de Schmidt, ó Deus, e o futuro que o Senhor tem reservado para a vida desse povo, dessa igreja, ó Pai, para a vida de cada um de nós, para as famílias aqui reunidas, para aquelas que ainda virão. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti. Temos feito muito pouco, e o Senhor deseja e nos ajuda, ó Pai, e deseja de nós cada dia mais, e que possamos abrir os nossos olhos, ó Deus. O Senhor abra os nossos olhos,
para que possamos enxergar a Tua vontade, onde o Senhor deseja, ó Deus, que possamos investir, ó Pai, em vida, nos envolvermos e assim frutificar, ó Deus, para a Tua honra e glória. Obrigado, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Querida igreja, tem alguns avisos, 3 avisos rapidinho. O próximo domingo, dia 4, haverá assembleia para eleger até 3 presbíteros. Às 9 da manhã ocorrerá o culto normalmente, e aí após o culto haverá eleição, tá bom? Então você, por favor, esteja presente aí para fazer aí a sua parte como membro dessa igreja, participar também conosco do culto das 9 horas. O reverendo Watterson, ele não está presente aqui hoje, porque ele esteve no culto lá em Mirassol, o culto de posse do reverendo Gerson. Como ele faz parte da comissão de posse do reverendo Gerson lá em Mirassol, então ele esteve lá participando do culto lá da primeira igreja presbiteriana de Mirassol, tá? E por fim, hoje, como eu disse no início, nós iniciamos o culto lá no Fraternidade às 18 horas. O presbítero Marcelo foi responsável pelo trabalho hoje, no domingo que vem serei eu, e durante as quintas-feiras também. Então, se você quiser participar lá nas quintas-feiras, fazer uma visita lá no domingo, pode fazer, não tem problema, você será muito bem-vindo para estar nos apoiando lá, tá bom? Deus possa estar abençoando e fortalecendo o trabalho lá. É isso, vamos nos colocar em pé, receber a bênção apostólica, e após a bênção o culto está encerrado. Você pode estar cumprimentando seu querido irmão, a sua querida irmã que está aí ao seu lado. E agora, amados irmãos e irmãs, queridos e queridas do Deus vivo, que a graça infinita e inefável de Cristo Jesus, o amor inigualável, eterno e bondoso do Pai, e a doce, eterna presença do Espírito Santo, repouse sobre a vida de cada um de vós, e sobre a vida de todos os santos e santas, espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.